Imagine que você está nos anos 1800 e, de repente, você já não é quem você é, mas sim um paleontólogo dos primórdios que acabou de encontrar uma mandíbula inferior gigantesca e alguns dentes com aparência feroz. Pois bem, é um dinossauro, mas você não sabe disso naquele momento, afinal, estamos nos anos 1800 e a única coisa de que você dispõe para preencher as lacunas são algumas suposições e uma pitada de imaginação, algo que vimos acontecer bastante nos primeiros tempos. E, na verdade, sempre que restos muito fragmentados e mal preservados aparecem, é necessário preencher um monte de espaços em branco. No entanto, de vez em quando, os cientistas encontram um espécime tão completo, tão bem preservado, que praticamente não sobra nada para adivinhar. Está tudo ali. Para mim, esse tipo de achado é o mais próximo de viajar no tempo que podemos chegar. Ele nos dá uma noção incrível de como eram os animais pré-históricos. E sempre acho que quanto mais antigo o espécime, mais impressionante ele é, pois essencialmente desbloqueia um vislumbre de uma época da história da Terra que antes parecia inacessível. E um ótimo exemplo disso tem a ver com troglodita, quero dizer, com trilobita. Você provavelmente já ouviu falar desses caras pelo menos uma vez, ou pelo menos deveria, já que eles estavam entre as formas de vida mais bem-sucedidas do início do planeta. Eles eram um tipo de artrópode que rendeu pelo menos 22 mil espécies conhecidas, ou seja, mais espécie do que as próprias aves. Por causa dessa diversidade, os trilobitas variavam muito em tamanho, em onde viviam e em suas características. Alguns eram predadores, outros necrófagos, filtradores e até planctívoros. E acredita-se que esse grupo tenha surgido no início do período Cambriano, por volta de 521 milhões de anos atrás, o que os deixa mais perto de 1 bilhão de anos do que de zero. Naquela época, nem mesmo os continentes se pareciam com o que vemos hoje. Por isso, é notável que saibamos que os trilobitas até existiram. E, ao mesmo tempo, não só sabemos disso, como também sabemos exatamente como alguns deles eram, graças a uma descoberta extraordinária no Marrocos, que revelou um conjunto de trilobitas que poderiam muito bem ter morrido ontem, e não há 500 milhões de anos. Tenho certeza de que muitos de vocês conhecem a história de Pompeia, um evento trágico em que uma erupção vulcânica devastou e enterrou a cidade romana de mesmo nome. Isso não só matou milhares de pessoas, mas também preservou alguns dos infelizes moradores que foram encapsulados por um fluxo piroclástico. Isso é relevante porque se acredita que 500 milhões de anos atrás, ao longo da costa do Marrocos, um vulcão gigantesco entrou em erupção de forma violenta. Ele lançou lava derretida e gases superaquecidos para dentro do oceano ao redor, onde um grupo de trilobitas, cuidando da própria vida, foi subitamente interrompido. E interrompidos é até pouco. Eles foram atingidos com tanta força e tão rápido pelo material vulcânico que praticamente ficaram congelados no tempo. Mantiveram as impressões de seus tecidos moles e foram preservados em 3D, algo extremamente raro entre trilobitas, que normalmente aparecem achatados e amassados. Por isso, esse elemento tridimensional basicamente nos deu modelos de trilobitas que podemos tocar, sentir e observar de todos os lados, enquanto espécimes 2D são bem menos imersivos. Além disso, o fluxo que acertou esses trilobitas veio com tanta intensidade que literalmente empurrou o lodo vulcânico fervente goela abaixo deles. Nada agradável, para dizer o mínimo, mas útil para nós. Isso porque esse material acabou registrando todo o trato digestivo, algo inédito para o grupo, e ainda levou à descoberta de novas estruturas nos trilobitas, incluindo um lábio preso ao hipostômio, uma boca em forma de fenda e um par de apêndices especializados, posicionados bem ao lado da boca, provavelmente adaptados para ajudar a mover alimentos para dentro dela. E em outra novidade, não foram apenas os trilobitas que ficaram preservados pelo vulcão, mas literalmente o que estava preso às carapaças deles. Pequenos animais, especificamente braquiópodes cambrianos, foram encontrados fixados em suas superfícies externas e pernas, usando seus próprios pedúnculos de tecido mole para se ancorar nos trilobitas. Uma descoberta e tanto, e as façanhas dos trilobitas não terminam aí, já que temos muitos outros fósseis impressionantes vindos deles. Notavelmente, 2 espécimes da espécie Triarthros eatone foram encontrados 100% completos e em condição impecável, graças a condições de sepultamento únicas. Este tipo de trilobita existiu durante o Ordoviciano Superior e viveu em várias regiões. Mas no leito de trilobitas de Beecher, em Nova York, eles experimentaram vida ou morte de maneira bem diferente de outros de sua espécie. Ali, fluxos de lama eram frequentes e extremamente ricos em pirita, e acontece que essa substância é excelente para preservação. O resultado foram 2 espécimes metálicos, literalmente.
E graças a esse processo, não só os dois trilobitas estão completos, como também tiveram preservadas suas brânquias, antenas, ovos, sistemas digestivos e até as pernas em posição de caminhada. Cada uma dessas descobertas isoladamente já seria extremamente rara, mas juntas, simplesmente de fazer o queixo cair. E isso só foi possível porque várias espécies de trilobitas existiram. No entanto, você não precisa de mais de 20 mil espécies para produzir espécimes impressionantes. Quero dizer, é só perguntar ao Listrosaurus, um animal que fica cada vez mais intrigante quanto mais eu pesquiso sobre ele. Esses dicinodontes de pequeno a médio porte foram um dia as criaturas mais bem-sucedidas da Terra e governantes improváveis da Pangeia no início do Triássico. Eles certamente não eram tão diversos quanto os trilobitas, mas tinham uma distribuição respeitável ao redor do globo e eram animais muito capazes. Uma prova disso é que em certos locais, eles representavam mais de 95% de toda a vida, algo que quase nunca vemos. Na verdade, isso nunca foi registrado antes ou depois. E acontece que esse é só um dos detalhes curiosos sobre o Listrosaurus, já que eles aparentemente também são ótimos em fossilizar. Porque até agora é o indivíduo de Listrosaurus que detém o título de múmia mais antiga de todos os tempos, e a concorrência não chega nem perto. Em 2022, pesquisadores encontraram um corpo de Listrosaurus diferente de todos os outros. Ele tinha 250 milhões de anos, mas estava incrivelmente bem preservado. Sinceramente, já vi atropelamentos em pior estado. A descoberta foi feita no sul da Bacia do Karoo, na África do Sul, que hoje é um deserto semiárido. Nada agradável, mas um paraíso verdejante comparado ao que era no início do Triássico, quando calor extremo e secas severas eram realidades comuns. E acredita-se que nosso espécime exista justamente por causa dessas condições difíceis. A hipótese atual é que o infeliz dicinodonte foi pego durante uma seca intensa, o que fez com que ele morresse, ressecasse e, seguindo o exemplo dos egípcios, se mumificasse. Isso permitiu que o revestimento e a textura da pele fossem preservados, apesar da enorme idade do Listrosaurus. Isso ajudou a revelar algumas coisas bem interessantes. Principalmente que, apesar de não ser nem réptil nem mamífero, o Listrosaurus tinha uma pele mais parecida com o couro de um rinoceronte ou hipopótamo, e não com as escamas de dinossauros ou répteis. Também se descobriu que ele não tinha pelos e era cheio de pequenas covinhas. Outra parte interessante desse achado é que o espécime não estava sozinho. Ao seu redor, a equipe encontrou mais 7 corpos, todos em ótimo estado, e um deles também era uma múmia. E o fato de terem morrido juntos como um grupo levou a outra revelação. Embora o Listrosaurus claramente tenha sobrevivido ao evento de extinção do Permiano e se tornado o animal mais bem-sucedido da Terra, as coisas estavam longe de serem fáceis para eles. Essas secas eram grandes causas de mortalidade dentro do gênero, com alguns pesquisadores até atribuindo as condições do início do Triássico ao declínio definitivo do Listrosaurus. Agora, essas múmias, junto com os trilobitas de que falei, são frequentemente consideradas ultrapreservadas, porque, entre outras coisas, mantiveram a maior parte do corpo inteiro, se não todo, embora você não precise de tudo para que algo seja considerado bem preservado. Às vezes, tudo o que você precisa é que uma parte de você envelheça bem. Muito bem. E isso é demonstrado pelo que eu considero a descoberta de pliossauro mais absurda até hoje, um espécime que realmente lembra o quão assustadores os animais pré-históricos podiam ser. E você consegue imaginar um lugar onde um bicho tão insano pudesse ser desenterrado? Se você pensou na Austrália, um bom palpite, mas errado, porque essa descoberta foi feita no Reino Unido, não exatamente o lugar que você esperaria. Hoje, a ilha é conhecida pelo clima tipicamente frio e chuvoso e pela falta de animais assustadores. Mas milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, ela não poderia ser mais diferente. Havia ilhas tropicais exuberantes por toda parte, rodeadas por mares rasos e quentes que geraram quantidades imensas de vida, incluindo predadores indescritíveis como os gigantes pliossauros hipercarnívoros, que reinavam absolutos. E em 2022, uma descoberta impressionante nos lembrou desse poder. Uma equipe encontrou um crânio gigantesco em um local incomum, pois ele estava preso na face de um penhasco. Consegue imaginar olhar para cima da borda e ver aquilo? Quase mais assustador que a altura. Esse crânio, claro, pertencia a nada menos que um pliossauro. E isso foi muito fácil para os pesquisadores perceberem, porque a cabeça estava impecável. Tão bem preservada que foi descrita como o crânio mais bem preservado de um plesiosauro, ou até de qualquer réptil marinho. Ele também tem cerca de 2 metros ou 6 pés de comprimento, o que faz dele um dos maiores crânios de pliossauro já encontrados. E o indivíduo ao qual pertencia provavelmente passava dos 10 metros, ou 33 pés, e pesava várias toneladas. A cabeça inteira estava lá, completa.
Mas o que realmente chamou a atenção dos paleontólogos e do resto do mundo foram os dentes, que eu acho até melhor chamar de facas mastigadoras. Porque apesar de terem mais de 150 milhões de anos, eles estão tão bem preservados que você até poderia se cortar facilmente neles. E é possível identificar claramente várias de suas características, incluindo serrilhas distintas, bordas cortantes e sulcos. Esses sulcos permitiam ao pleossauro matar de uma forma bem horrenda, já que suas cristas eram feitas para desprender os dentes depois que eles afundavam na carne. Isso significava que ele não se limitava a uma mordida devastadora, mas a vários ataques rápidos e igualmente devastadores, que causavam perda de sangue catastrófica e ainda arrancavam membros, uma situação terrível para a presa e que não melhorava ao saber que testes no crânio revelaram uma força de mordida provavelmente 2 vezes maior que a de um grande crocodilo marinho. É, doído. E olhando além dos dentes, vemos mais preservação que mostra a letalidade do pleossauro. Uma tomografia revelou que seus sensores, pequenas cavidades, permaneceram intactos, mostrando como eles se conectavam a uma série de vasos ou nervos em vida, permitindo que o pleossauro detectasse mudanças de pressão na água. Uma ferramenta bem útil enquanto caçava em áreas turvas e lamacentas. E torça os dedos, porque ainda estamos esperando, mas os cientistas que trabalharam no local estão certos de que o resto do esqueleto desse pleossauro também está naquele penhasco. Então sim, meus dedos já estão praticamente perdendo a circulação neste ponto. Certo, até agora eu falei sobre espécimes específicos, mas e se eu te dissesse que existe um sítio inteiro famoso justamente porque tudo lá é bem preservado? Deixe-me te apresentar os Lagerstätten. Tenta soletrar isso. Esse não é o nome de uma formação fóssil específica, mas sim um tipo de depósito sedimentar incomum por seu altíssimo nível de preservação. Acredita-se que isso acontecia porque certas áreas eram anóxicas e, assim, havia pouquíssimas bactérias, o que resultava em menos decomposição dos animais mortos. E até agora, vários Lagerstätten são conhecidos ao redor do mundo, abrangendo praticamente todos os períodos geológicos. No entanto, entre essa legião, existe um que se destaca mais do que todos, e é sem dúvida o mais famoso e impressionante. Ele está entre os Lagerstätten mais antigos que conhecemos e ainda supera até os mais jovens em qualidade, o que fica ainda mais incrível pelo fato de que a maioria dos fósseis ali são de organismos de tecido mole. É o folhelho de Burgess, nas montanhas rochosas do Canadá, em British Columbia. Assim como os trilobitas de antes, esse lugar representa a Terra de mais de meio bilhão de anos atrás, 508 milhões para ser preciso, e não se parece com nenhum outro Lagerstätten. Seu estilo de preservação é tão único que ganhou até um nome próprio, depósito do tipo Burgess. E ele possui a maior propensão conhecida para preservar organismos de corpo mole, incluindo muitas das criações mais esquisitas do Cambriano, a ponto de o local parecer mais um portal para um planeta alienígena do que uma viagem ao passado. Entre alguns dos espécimes mais legais estão o primeiro Anomalocaris completo, uma bela impressão do estranho Panartrópode Alucigenia e um Otoia impecável, uma criatura enigmática e vermiforme que parece saída direto de um filme de terror. O nível de preservação dela é tão alto que nos deixa desconfortavelmente familiares com sua aparência. No folhelho, ela preservou até as depressões circulares ao longo do corpo, sua probóscide perturbadora e uma cabeça peluda. E quando digo peluda, não falo de pelos, mas de protusões carnudas e irregulares. Delícia! Esses são os espécimes mais conhecidos. Mas claro, houve muitos outros e a lista é enorme. Então selecionei alguns dos mais impressionantes na minha opinião. Temos o verme Amisciua, com suas nadadeiras, traço do intestino e corpo completo. Depois vem o corpo inteiro do Wiwaxia, um bicho parecido com uma lesma blindada. E também o vermiforme Aicheia, um precursor dos artrópodes, preservado com seus membros e traço intestinal. Seguindo a lista, aparece um artrópode bivalvado com suas pinças, o artrópode primitivo Burgessia, junto com o contorno do seu estômago de formato reniforme. E o Stanleycaris, que em um dos casos foi encontrado com a cabeça inteira e o cérebro. Isso mesmo, cérebro. Basta dizer que esse lugar é simplesmente fantástico e levaria muito tempo para falar de tudo que já foi descoberto ali. Então basta notar que entre os inúmeros espécimes e criaturas, é comum que pesquisadores encontrem exoesqueletos fossilizados, contornos de músculos e estruturas corporais, além do conteúdo intestinal real dos animais. É algo verdadeiramente impressionante e as melhores descobertas do Cambriano normalmente vêm daqui. No entanto, Lagerstätten não é o único tipo de fossilização que costuma preservar bem as coisas. Outro processo vem direto das páginas de Jurassic Park. Estou falando do âmbar, claro. Ao longo dos anos, ele nos deu alguns espécimes notáveis,
incluindo uma pulga antiga com a peste ainda dentro dela, uma aranha do Cretáceo pegando uma vespa no exato momento do ataque, uma salamandra inteira, o primeiro ancestral de camaleão e de lagartixa, e os artrópodes mais bem preservados de todos, datados de 230 milhões de anos do Triássico. Mas por mais legais que sejam, acho que nenhum deles supera outro exemplo gigantesco de preservação em âmbar, que merece um destaque único. Para mim, ele representa o poder total do âmbar, além de tocar na minha infância, e é até candidato a melhor dinossauro preservado de todos os tempos. Estou falando de um dinossauro que ficou preso na gosma. Agora, esse grupo provavelmente não é o tipo de animal que você espera ver preso em âmbar. Normalmente, seriam os mosquitos que picaram o dinossauro. Mesmo assim, um dinossauro acabou preso, ou melhor, uma parte dele. Em 2015, um coletor de âmbar encontrou uma peça estranha numa mina, que para ele parecia conter uma planta. Ele poliu o material até um nível de joia e levou ao mercado para vender. Mas antes de chegar lá, decidiu pedir a um cientista para dar uma última olhada, já que o material tinha um aspecto meio esquisito. Uma decisão excelente. Após a análise, determinaram que não se tratava de planta, mas de tecido animal e de um dinossauro. Isso foi uma grande notícia, porque não é todo dia que você encontra vida antiga em âmbar, muito menos um dinossauro antigo. E este é, indiscutivelmente, o pedaço de dinossauro mais bem preservado já encontrado, já que ossos, músculo, pele e, claro, penas foram preservados quase exatamente como eram em vida. Impressionante, considerando que o dinossauro teria cerca de 100 milhões de anos. E o dono desse rabo fossilizado não era um dinossauro aviano. Em outras palavras, não era uma ave, mas sim um terópode não aviano, como o Tyrannosaurus Rex. O que neste caso acredita-se ser um celurossauro. Ou seja, mesmo sem sabermos a espécie exata, sabemos que ele fazia parte do clado que inclui todos os terópodes mais próximos das aves do que dos carnossaurídeos. E sabemos que não era uma ave porque as vértebras da cauda não estavam fundidas em um bastão ou pigóstilo, como acontece nas aves modernas. Por causa disso, a cauda era altamente flexível e longa, enquanto fileiras de penas corriam ao lado dos dois lados. E, milagrosamente, outra coisa foi observada. A cor também estava preservada, com o topo sendo castanho avermelhado e a parte inferior branca. Isso, somado ao fato de que todas as partes carnosas foram preservadas, significa que você está basicamente olhando para uma cauda de dinossauro real, em toda a sua glória. Agora você pode dizer que já viu a cauda de um dinossauro de verdade. Outra coisa insana sobre esse espécime é que até o líquido, ou o que costumava ser líquido, ainda estava dentro do dinossauro. E estudos revelaram a presença de ferro ferroso, o que significa que temos sangue de dinossauro. Mas não se anime demais, porque no nível molecular, essa amostra não serve para nada no sentido de recriar um dinossauro estilo Jurassic Park. Ainda assim, é uma descoberta importante, pois indica que o dinossauro estava realmente vivo quando ficou preso no âmbar. Isso faz deste o primeiro e único caso conhecido de morte de um dinossauro não aviano causada por âmbar. Que jeito de ir embora! Agora você pode estar se perguntando, como um dinossauro se prende em âmbar? A resposta tem a ver com tamanho. Esse celurossauro era um bicho pequeno, possivelmente um juvenil, e estima-se que não fosse maior do que um pardal moderno. É engraçado como coisas pequenas podem mudar o mundo. E, eventualmente, paleontólogos aprenderam algo novo sobre a evolução das aves graças a esse espécime, já que suas penas não tinham um eixo chamado raques, presente nas aves atuais. Ao mesmo tempo, tinham bárbolas, o que significa que as bárbolas evoluíram antes da raques. Legal! E se você quiser saber mais sobre descobertas malucas de dinossauros, recomendo conferir o canal em breve, pois haverá um vídeo inteiro apenas sobre múmias de dinossauros, que também são bem intensas. De qualquer forma, é bem óbvio que o âmbar é incrível na preservação, assim como os Lagerstätten. Mas ambos acabam ficando para trás diante de algo que realmente tem uma vantagem injusta: o permafrost. Isso é, essencialmente, solo ou qualquer sedimento subaquático que permaneceu abaixo de zero por pelo menos 2 anos. Agora, 2 anos não é exatamente antigo, mas algumas dessas camadas podem ser muito mais velhas, com o permafrost mais antigo tendo cerca de 700 mil anos. E no permafrost mais antigo, os cientistas já retiraram algumas coisas realmente insanas, incluindo as melhores espécimes da Idade do Gelo. E desse período, qual era o animal mais icônico? Você deve estar pensando em mamute lanoso. E foi justamente do permafrost que o melhor mamute já preservado foi desenterrado, um espécime apelidado de Yucca.
Agora, deixe-me esclarecer algo. Você pode achar que estou começando a me afastar da parte de fossilização, mas lembre-se de que fóssil é qualquer evidência de vida pré-histórica com mais de 10 mil anos. E felizmente, Yucca cumpre esse requisito com folga. Depois que ela foi descoberta na Sibéria em 2010, deduziu-se que ela era uma jovem de 39 mil anos, posicionando-a no Paleolítico Superior. Mas olhando para o estado de conservação, ela podia muito bem ter vindo de apenas alguns séculos atrás. Yucca estava em condição incrível, tendo sido mumificada pelo congelamento do permafrost, que acabou preservando seu corpo inteiro, pelo e tudo. Por causa disso, hoje temos até uma tomografia de seu cérebro real, que confirmou que os mamutes possuíam a estrutura típica dos elefantidae. Embora, no caso de Yucca, o cérebro tenha perdido cerca de 55% do volume original durante o processo de mumificação. Não é todo dia que você põe as mãos em um cérebro de mamute, e até agora esse é o único totalmente intacto já encontrado. Graças ao quão bem Yucca se manteve, também sabemos que filhotes de mamute tinham uma coloração loiro-avermelhada, e os pesquisadores conseguiram até extrair sangue de seu corpo, sangue líquido, outro feito inédito na história dos mamutes. Agora, sangue já é algo maluco, mas o que os cientistas fizeram com outras células coletadas foi ainda mais. Em um experimento, uma equipe conseguiu estimular seus núcleos a realizar certa atividade biológica. Isso é insano e, sinceramente, me dá uns flashbacks de Jurassic Park. No entanto, nem tudo sobre esse espécime é grandioso. Há elementos de tragédia, porque Yucca era praticamente um bebê na época da morte, talvez com não mais do que 6 anos. Isso leva a outra pergunta: o que exatamente aconteceu com ela? Inicialmente, com base em algumas marcas e cortes, pensou-se que leões, sim, a Sibéria já teve leões, a atacaram e a mataram, mas abandonaram o corpo por causa do frio extremo. Depois, essa ideia trocou os leões por humanos, mas agora acredita-se que não foi violência que a matou, e sim a própria mãe natureza, que era especialmente cruel durante a Idade do Gelo. Especificamente, enquanto cruzava um pântano, acredita-se que Yucca tenha ficado presa no barro ou se afogado. Então, as temperaturas geladas da água e o ambiente congelado ao redor acabaram mumificando seu corpo e, sem querer, criando um espécime único no mundo. No entanto, embora Yucca seja o mamute mais bem preservado de todos os tempos, ela não mantém o título quando falamos da Idade do Gelo em geral. Ironicamente, o animal da Era Glacial mais bem preservado é ainda mais antigo, datando de 42 mil anos. Mais uma vez, essa história se passa na Sibéria, onde em 2018, uma equipe de caçadores de presas de mamute estava escavando partes da cratera Batagaica, a maior cratera de permafrost do planeta. Enquanto borrifava água para tirar o barro das margens, um dos caçadores começou a notar algo aparecendo. Dadas as grandes quantidades de espécimes encontrados nessa região, acreditou-se imediatamente que fosse um pedaço de algum animal da Idade do Gelo. Mas o que eles não esperavam era que aquele pedaço fosse, na verdade, um cavalo inteiro, 100% completo. Estou falando de cascos, pelos e olhos, apesar de ter mais de 40 mil anos. E o interior desse cavalo talvez fosse ainda mais impressionante. Depois de abri-lo, descobriram não só o trato digestivo em condição perfeita, mas também sangue líquido. Sim, líquido. E dada a idade do animal, esse se tornou o sangue líquido mais antigo já descoberto. Junto do vermelho, também encontraram um pouco de amarelo, se é que você entendeu, já que até urina líquida foi extraída, outro recorde em termos de idade. E o que os cientistas conseguiram fazer com esses líquidos, especialmente o sangue, é ainda mais impressionante do que os experimentos feitos com Yucca. Eles não só conseguiram extrair DNA, mas literalmente cultivar tecido a partir das células do cavalo, um passo na direção de trazer esse animal de volta à vida, segundo a equipe. O grupo também declarou que, diante de um nível de preservação tão alto, tentará clonar o animal, embora admita que ainda é uma possibilidade remota, já que ressuscitar espécies extintas é bem mais complicado do que parece. E sim, eu disse extinta, porque esse cavalo não é o tipo que existe hoje. O espécime era um cavalo lena, Equus lenensis, uma espécie que vagou por grandes partes da Sibéria do final do Pleistoceno até o Holoceno recente, com os exemplares mais jovens tendo cerca de 5 mil anos. Em média, eles eram menores do que um cavalo típico, mas tinham corpos incomumente musculosos e robustos, o que ajudava a protegê-los do frio brutal dos lugares onde viviam. Algumas estimativas sugerem que as temperaturas podiam cair para menos 70 graus Celsius, frio bastante para congelar a superfície do seu olho em menos de um minuto se você o mantivesse aberto. Bem legal, para não dizer o contrário.
É impressionante que uma criatura pequena e bonitinha pudesse ser tão resistente, mas essa é a evolução. E também é incrível termos espécimes tão bem preservados quanto esse cavalo, ou qualquer um dos outros casos de que falei. Só podemos torcer para que no futuro haja ainda mais descobertas para comentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.